Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amados, você já deve me conhecer, mas eu quero me apresentar mais uma vez. Eu sou o pastor Marcelo Henrique, sou pastor auxiliar da Igreja Pentecostal Jesus é a Rocha, igreja essa que tem como presidente a pastora Grace Leite e fica situada na rua Tenente João Ferreira, número 85, no bairro Jardim Guanabara. Nós estamos hoje lançando mais um vídeo de estudo. Nós encerramos a semana passada o estudo que tinha como tema 7 cartas, 7 cidades, uma igreja, onde nós falamos das cartas às igrejas do Apocalipse. E hoje eu quero iniciar um novo estudo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Vamos dividir esse estudo em no mínimo duas partes. A primeira nós vamos falar quem é o Espírito Santo e, se o Senhor nos permitir, na próxima semana nós vamos falar sobre a função do Espírito Santo. E antes de iniciar, eu quero agradecer a você que tem participado dos nossos estudos, que tem visualizado, que tem comentado, que tem compartilhado, você que se inscreveu no nosso canal e você que tem deixado o like. Eu peço a você que você continue a fazer isso e você que ainda não fez, por favor, deixe o seu comentário, dá um clique aí no like, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. O seu comentário é de suma importância para o nosso trabalho. Amém? Bem, como eu disse, o tema de hoje é quem é o Espírito Santo. Seria uma pequena parte sobre o estudo chamado pneumatologia, que seria a doutrina do Espírito Santo. Eu não quero usar palavras difíceis, palavras rebuscadas, quero ser o mais simples, o mais simplório possível para você poder entender. Mas é necessário que eu use muitos textos bíblicos. Eu quero trazer para você, à luz da Bíblia, a doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E antes de falar, de responder para você quem é, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita no Espírito Santo? Você crê no Espírito Santo? Parece uma pergunta ingênua, uma pergunta tola, uma pergunta até mesmo sem sentido. Mas infelizmente, queridos, existem diversas pessoas, diversas igrejas, diversos líderes que não creem no Espírito Santo. Ou creem que ele só agiu no Antigo Testamento, só na época dos profetas. Alguns creem que ele chegou a agir até nos 12 apóstolos e ele não veio para nós, ele não age nos dias de hoje, nos dias atuais. Então é necessário te fazer essa pergunta. Se você crer no Espírito Santo, assim como eu creio, eu quero, no nome de Jesus Cristo, abrir um pouco mais a sua mente, a sua visão acerca dele. Amém? Bem, vamos lá então. Quem é o Espírito Santo? Para começar, eu tenho que te dizer, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Pastor, como que você pode me afirmar isso? Bem, vamos a alguns textos bíblicos. Em Gênesis 1, no capítulo 2, a Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, quando Deus formava o mundo, ele diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Quando Deus estava dizendo, haja luz, haja firmamento, haja aquilo outro, o Espírito Santo, ele estava presente. E ele pairava sobre a face das águas. A palavra pairava quer dizer movia-se. Ele se movia sobre a face das águas. E quando Deus foi fazer o homem, Gênesis 1, 26, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então quer dizer que ele chamou o Espírito Santo e Jesus, os três se reuniram e fizeram o homem. O outro texto, Gênesis no capítulo 6, no versículo 3, Deus diz, o meu espírito não contenderá mais com o homem, porque o homem é carnal. Ou seja,
O Espírito Santo é Deus, ele vem de Deus, ele é de Deus. Ele e o Pai são um. O melhor texto que mostra, que explica a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo está lá em Mateus no capítulo 3, no batismo de Jesus. Quando João Batista está batizando Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba. E ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Os três em ações diferentes. Pastor, então existe três deuses? Não. É apenas um Deus em três formas. É difícil de explicar, é difícil de entender, mas é assim que Deus age. Vou te dar uma base bem simples. Nós temos a água líquida, nós temos a água sólida, que seria o gelo, e nós teríamos a água gasosa, que seria o vapor. Três em um. Deus, ele é três: Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele também é um. E o Espírito Santo, ele é Deus. Acaba aí? Acaba aí a resposta, quem é o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo também é uma pessoa. Como eu posso afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa? A Bíblia diz que ele veio em forma corpórea de uma pomba. A Bíblia diz que ele veio como um vento impetuoso. Sim, é verdade. Da mesma forma que a Bíblia diz que Jesus veio como um homem, nasceu de uma virgem, Jesus disse que ele é o pão da vida. Jesus disse que ele é a água viva. Jesus disse que ele é o cordeiro. Jesus disse que ele é o leão. E mesmo assim, ele não deixou de ser uma pessoa. Eu vou te dar algumas características que vão te mostrar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Primeiro, João, no capítulo 14, no versículo 26, Jesus diz: eu vos enviarei o Consolador. O termo Consolador é um termo masculino para uma pessoa. Eu vos enviarei o Consolador. Então, primeiro. Segundo, lá em Atos, no capítulo 13, no verso 2, o texto diz assim: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele pediu para separar dois homens para a sua obra. Terceiro, as 7 cartas do Apocalipse terminam sempre dizendo assim: quem tem espírito, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mais um verbo mostrando, um verbo masculino mostrando que ele é uma pessoa. Mas o melhor está em Efésios, no capítulo 4, no verso 30. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Se o Espírito Santo pode se entristecer, ele também pode se alegrar. Ou seja, ele tem sentimentos. O sentimento é uma das maiores características de uma pessoa. E o Espírito Santo tem sentimento, porque Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 5, o texto diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúme, ele é um Deus ciumento. Então, é mais um sentimento. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, Paulo nos afirma que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele intercede por nós com sentimentos. Estou te mostrando as características de uma pessoa.
Em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 10 ao verso 2, o texto diz que o Espírito Santo tem conhecimento e que ele pensa. Mais uma característica de um ser humano, de uma pessoa, melhor dizendo, desculpe. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 11, diz que ele tem vontade própria. Em Atos, no capítulo 16, no verso 6, diz que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para Troade, porque ele tem vontade própria. São todos os sentimentos, são todas as características de uma pessoa. E para fechar, as cartas de Paulo, a maioria delas se encerra dizendo que o amor do Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Como pessoa, o Espírito Santo quer ter comunhão com você. O Espírito Santo quer ter comunhão conosco. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é Deus e ele é uma pessoa. Pastor, mas ele é uma pessoa de carne e osso? Não, logicamente que não, porque ele é o Espírito. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. Mas nós temos que entender que ele tem sentimentos. Se eu não me engano, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, se eu não estou enganado, no capítulo 5, no verso 30, Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. Melhor dizendo, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. É mais uma característica de um sentimento. Então, ele é uma pessoa e ele é Deus. Ele quer habitar em você, ele quer ter comunhão com você, ele quer ser seu amigo. A maior razão desse estudo nessa manhã é que você tenha consciência que o Espírito Santo, ele ainda age e ele quer agir muito mais. Ele quer ser seu companheiro, seu amigo. Eu quero encerrar essa primeira lição dizendo: chame o Espírito para ser seu amigo. Caminhe com eles de mão dada. E não entristeça o Espírito. Não blasfeme contra o Espírito. Amém? Na próxima semana nós vamos falar sobre a função do Espírito Santo. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permita. Amém?